Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Confesso que eu ainda tô muito cansado, né? Bate e volta pra Curitiba, 24 horas acordado, mas foi novamente uma experiência muito legal poder encontrar vocês, poder estar vendo o Furacão de perto, festa absurda da torcida. É, é muito importante, assim, esse contato mais próximo, né? Pode ter certeza que eu vou me esforçar porque exige um esforço físico, exige um esforço financeiro, mas eu vou me esforçar mais vezes pra gente estar junto, tomando uma ali na entrada da Baixada, acompanhando o Furacão e dividindo esse sentimento, que é um sentimento que cada vez ele é mais difuso, né? Ele tem o lado da paixão, do amor, mas ele tem o lado de uma agonia, de um Atlético que, enfim, poderia ser muito melhor ao longo da temporada. E assim, eu quero começar falando sobre o Odair. Todo mundo sabe minha opinião sobre o Odair, tá? Eu já deixei claro aqui minha opinião sobre o Odair de diversas formas, em diversos momentos. Mas eu acho que se subestima muito o impacto de um bom treinador no Atlético. E eu falo isso desde o presidente até a torcida. Porque o presidente a gente já conhece o discurso, né? Ah, o que importa é o projeto, o treinador é só mais uma peça do projeto. Eu nem acho que esteja tão errado. Mas quando a gente tiver um projeto de futebol sólido, o que o Atlético não tem. Mas se a gente for parar pra pensar no aspecto do torcedor, eu vejo muitos comentários: ah, tá falando mal do treinador com o elenco que a gente tem. E eu peço pra que a gente olhe pra um trabalho de um treinador que foi treinador do Atlético, que é o treinador Rafael Guanais. Se a gente for olhar o elenco do Mirassol, até o Mirassol Lanterna era justificável. Mas o trabalho do treinador potencializa o coletivo, que potencializa o individual, que faz o Mirassol hoje brigar por competição internacional no Campeonato Brasileiro na frente de folhas salariais muito mais recheadas do que do Mirassol. No Atlético sendo a principal folha salarial da Série B, o trabalho do Odair não consegue deslanchar. E aí a gente começa a ver mil desculpas, né? Porque o Odair, ao mesmo tempo que ele tem uma fala muito forte, muito convicta em muitos momentos, eu acho que dá pra dizer que ele tem uma fala muito, assim, muito evasiva em outros. Evasiva pra justificar algumas escolhas de jogadores, evasiva pra justificar algumas falhas táticas, evasiva pra justificar principalmente resultados. A impressão que eu tenho é que o Odair ele tem uma solução, se nega a abraçar nessa solução. Acabou de acabar Criciúma e Remo, até onde eu tava vendo, 90 e poucos minutos. Mais uma vez o time reativo ganhando o time propositivo. E a impressão que eu tenho é que a missão do Odair é tirar a marca de retranqueiro dele. A impressão do Odair não é fazer um Atlético com condição de subir. Porque se fosse a prioridade do Odair, eu acho que a gente estaria vendo com muita clareza o discurso dele sendo: a gente tem que dar dois passinhos para trás. Não, a gente tem que continuar indo para frente. A coragem do Atlético não é coragem. A coragem do Atlético, na minha visão, é irresponsabilidade do nosso treinador. Eu separei várias imagens aqui pra gente falar um pouquinho sobre a pobreza do trabalho do Odair. E como esse trabalho ele poderia ser muito melhor se o time ele tivesse mais estímulos. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nas imagens aqui. Eu vou sumir aqui por um bom tempo, mas eu vou mostrando as imagens pra vocês. Beleza? Primeiro eu quero falar sobre um problema ofensivo desse time do Atlético. A gente fala muito de um Atlético de problemas defensivos, mas eu quero falar um Atlético com questões ofensivas que eu acho que deveriam ser muito melhores, tá? Então vamos lá. Olha como os lances sempre começam com o Arthur Dias, tá? O Arthur Dias abre a bola pro Léo Derek. O Zapelli faz o movimento nas costas do Mateuzinho. E eu acho que era muito interessante esse movimento aqui, só para não ser injusto com o Odair, de dobrar nas costas do lateral, já que eram 2 contra 1 aqui, muito claro. O que acontece? O Léo Derek não consegue o passe, tem a abertura aqui pro volante, a bola chega no Patrick. Patrick inverte pro Gaston, quase que como um terceiro zagueiro aqui, né? Abre pro Luiz Fernando. O time balança, o time sai lá da esquerda, vem aqui pra direita. O Luiz Fernando pega a bola e, cara, é o primeiro ponto de incômodo muito claro aqui. Por que o Mendonça não fez o mesmo movimento que o Zapelli fez ali do outro lado, sabe? Porque eu fiz um corte só pra não ter a imagem do Luiz Fernando aberta,
Mas olha como o Atlético, ele tá encaixado na marcação do Corinthians e você não tem nenhum movimento. Qual era a opção de passe aqui do Luiz? Ou voltar no Benavides ou tentar o Mendonça aqui. O Mendonça tá encaixado na marcação do zagueiro do Corinthians e fica. E fica. Tanto que o passe ele chega no Hugo e o Mendonça não tem nem tempo de reagir. Então faltam mecanismos, sabe? Aí o Hugo pega a bola. Aqui novamente, o Atlético recupera a bola. Os dois volantes aqui próximos. O Filipinho tinha a possibilidade de passe aqui, recua lá no Arthur. Olha como o Arthur tem essa possibilidade de sempre ser o primeiro organizador, né, desse time, pela qualidade que ele tem, pela capacidade de passe que ele tem, mas também pelo fato do Lucas Esquivel não estar presente, né? O Arthur abre a bola com o Léo Deric. Novamente fiz o corte só para não ter imagem do Léo Deric grande. Léo Deric vem aqui no Zapelli. Todo mundo estático. Todo mundo encaixado na marcação do Corinthians. Ou o Zapelli volta, ou o Zapelli ele tenta jogar pra frente. Nem o posicionamento corporal dos jogadores do Atlético favorecem um ataque ao espaço. Não tem como sair uma jogada daí. Não tem, o time é estático pra caramba. Aí você pega aqui, novamente a bola, tá? Dessa vez, acho que é... Enfim, o jogador do Atlético desenvolve aqui. O Filipinho volta no Arthur Dias. Impressionante a incapacidade do Filipinho de dar um passe pra frente, mas beleza. Bola chega no Arthur. O Arthur novamente organizando o time, faz a bola chegar lá na esquerda. Zapelli se apresenta pra jogar. Olha como um monte de gente afunda e ninguém nesse meio aqui. O Atlético com muita dificuldade de entrar no bloco do Corinthians. E a bola vai circulando. O Atlético inverte o jogo pra tentar ganhar espaço. Novamente o time lento. Se eu não me engano, a bola chega no Leozinho. Olha como o Filipinho podia passar aqui. O Leozinho prefere o lançamento, até porque não tem muita opção. O Filipinho não faz o movimento de progredir, sabe? Então são alguns exemplos que a gente pode ver vários ao longo do jogo, de um Atlético até com a bola, mas um Atlético que gera poucas possibilidades a partir da pouca movimentação do que fazer com a bola. Então, o Atlético tem a bola, o Atlético finaliza muito. A presença ofensiva do Atlético, ela não é revertida em jogo construído, em jogo coletivo, sabe? O jogo do Atlético, eu volto a dizer, 90% do tempo que o Atlético tem a bola é pobre. Então isso entra no cenário de Série B, que a gente vai ter jogos muito mais fechados. Como é que eu vou acreditar que um time que tem pouca movimentação, que tem pouca associação, vai conseguir encarar 15 jogos contra blocos baixos, fechados, contra times retrancados, que é isso que a gente vai encontrar na Série B, e o técnico não quer mudar? O Odair, ele deixou claro na coletiva, não quero mudar na pergunta do Vicenzo. Então você precisa mudar. Ou o time tem mais mecanismo, ou você entende que enfrentando bloco baixo você vai sofrer sempre. Volto a dizer, no Campeonato Brasileiro, das 5 vitórias do Odair, 4 foram com menos posse de bola. Se é uma estatística que não diz algo, eu não sei o que dizer. Aí a gente vai para outro ponto do jogo que eu acho muito importante a gente mostrar aqui, que é o gol do Atlético, né? Então vamos começar, porque foi um belo gol. Novamente o Arthur Dias começando a construção do Atlético. A gente vê que 3 jogadores do Corinthians aqui sobem para pressão, né? O Corinthians que fez uma espécie de 3-4-3, 5-2-3 no segundo tempo. A bola circula, chega no Madison, chega no Benavides, e o Benavides consegue acertar o primeiro grande passe, né? E aqui a gente consegue ver um pouquinho da estrutura do Atlético. 3 zagueiros, né? Aí você tem Filipinho, Patrick, Leozinho e Zapelli como meias, aberto de um lado o Benavides, se eu não me engano, do outro lado o Léo Deric, o Kevin Viveiros mais à frente. Aí a bola chega no Leozinho, e o Leozinho faz um movimento muito interessante, eu volto a dizer, como meia. O Leozinho não é ponta. Leozinho carrega a bola em um movimento pouco natural do time do Atlético, né? A gente fala sempre de um Atlético que se movimenta, se movimenta pouco. O Leozinho, ele quebra um pouquinho isso. Aí a bola chega lá do outro lado, no Léo Deric, matou nossa dúvida. O Viveiros faz um bom pivô num passe difícil do Léo Deric. Não foi um passe simples, um passe que você precisa quebrar a linha. E aí o Atlético ele consegue fazer o que não fez nos outros momentos, se aproximar. E a partir do momento que o Atlético se aproxima, eu vou deixar vocês entenderem o que acontece.
Leozinho pra Patrick, Patrick pra Viveiros. Infelizmente acontece o toque de mão e não é o Zapelli, né? O Dudu. E o gol acontece. Então, num recorte, quando o time está junto, num recorte, quando o time está próximo, num recorte, quando o time tem capacidade de se aproximar para associar, para ter um jogo coletivo forte, o time dá uma resposta. Só que isso acontece muito pouco ao longo do jogo. E isso só aconteceu por um movimento do Leozinho. Que no jogo posicional do Odair teria que ficar aberto ali no lado direito ou como meia pela direita. Mas quando ele vai para a esquerda num movimento pouco planejado, ele quebra um pouquinho a defesa do Corinthians e os jogadores do Atlético se aglomeram. Eu não tenho triângulo nenhum. Tem um jogo mais, assim... Tô tentando pensar a palavra ideal, mas é um jogo mais livre, assim, sabe? É um jogo mais natural. As coisas acontecem a partir da aproximação dos jogadores. O básico acontece. Então, assim, me faz questionar muito o trabalho do Odair saber que isso acontece tantas poucas vezes ao longo do jogo. Isso deveria acontecer o jogo inteiro. Só que o Atlético é um time distante. E aí a gente já entra num problema que vem lá do Barbieri. Um time distante e que quando se aproxima tem pouca movimentação. Algo que eu aprendi muito vendo os vídeos do Futebol Máximo, o futebol joga sem bola, gente. O futebol joga sem bola. E pra terminar, eu separei aqui o gol do Corinthians. Pra gente dar um visu. E eu não sei porque o gol do Corinthians não está sendo visto. Deixou. Fiz besteira aqui, rapaziada. Mas eu vou botar agora o gol do Corinthians. Saída de bola do Corinthians, saída de bola baixa. Olha a falta de pressão que o Atlético faz nos jogadores do Corinthians. O Viveiros até se comporta para pressionar, mas olha, pelo menos um volante livre, uma opção de passe aqui no lado. A bola chega no volante. Zero pressão. Zero pressão. Tá? Só quero deixar isso claro. Zero pressão. Aí você tem um lançamento. Quantos jogadores do Atlético no campo ofensivo? Pelo menos 5, tá? Pelo menos 5. A bola longa acontece nas costas do Benavides, o Vitinho domina. E aí a gente tem o cenário que eu falo todo santo jogo. Um Atlético espaçado defensivamente, tendo que correr para trás. O Vitinho pega a bola, limpa o jogo e volta a dizer: olha a distância aqui do zagueiro pro lateral. Do Arthur Dias pro Léo Derick. O Arthur não consegue o corte, eu volto a dizer, não acho que foi um lance fácil assim pro corte. O Léo Derick ataca as costas do nosso querido... o Matheusinho ataca as costas do nosso querido Léo Derick. A zaga do Atlético não faz a cobertura e o Guinegão acaba fazendo o gol. Então, assim, alguém me explica o processo defensivo do Atlético com tantos jogadores lá em cima, se o Atlético não ia pressionar, os jogadores do Corinthians ia permitir a bola longa? Esse cenário que a gente viu aí de um Atlético exposto acontece todo santo jogo. Esse cenário de um Atlético exposto acontece toda santa partida. Eu posso pegar recortes e mais recortes e mais recortes. Então, quando eu peço para que o time jogue em transição, não é porque eu acho bonitinho, é porque eu vejo essa vergonha aí. O Atlético é um time muito mal montado, imóvel, previsível com bola, exposto pra caramba sem bola. E os movimentos mais naturais, eles parecem que vem muito mais de um lapso de individualidade do Leozinho, do Zapelli, do Dudu, do que propriamente dito um padrão repetido ao longo do jogo. Então, eu brinco, né? O expose do Odair. É um trabalho pobre. É um trabalho que, pra mim, não vejo futuro. Eu posso estar muito errado. O time contra o Novo Horizontino pode fazer um grande jogo, se aproximar, encostar, tabelar, trocar, e vocês vierem aqui e me xingar. Mas eu, volto a dizer, vejo um trabalho muito pobre.